Se me contemplo, tantas me vejo que não entendo quem sou no tempo do pensamento. Olá, eu sou a Mona Lisa, estudante de letras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Essa videoaula foi elaborada como projeto final da disciplina de Projeto Integrador 3, Humanidades Digitais e Literatura. Nessa videoaula intermediática, nós vamos aprender um pouco sobre o autorretrato como possibilidade de construção do eu e como ele ocorre em diferentes linguagens. Para isso, vamos voltar nosso olhar para algumas produções artísticas e literárias realizadas por grandes artistas mulheres, que em seus diferentes contextos e realidades usaram das palavras, das cores e da fotografia para reivindicar seu espaço, sua presença e sua subjetividade, explorando formas únicas de construir e reconstruir o eu. Com o grande avanço das novas tecnologias ocorrido nas últimas décadas, o ato de se autorretratar se tornou muito comum. Na verdade, se tornou algo até banal. Tirar fotos de nós mesmos e compartilhar nossa imagem online se tornou parte de um cotidiano em um mundo conectado, onde nossas vidas são atravessadas pelas mídias digitais e pelas redes sociais. Hoje, você não precisa ser um artista para autorretratar-se. Temos sempre smartphone com uma câmera ao alcance de nossas mãos. As selfies, que talvez seja a nossa forma mais moderna de autorretrato, por exemplo, se popularizaram mundialmente, principalmente na última década. Nessa era de informações e tecnologias cada vez mais sofisticadas, as formas de representação do eu são cada vez mais diversas, e a reprodução e compartilhamento massivos das imagens de si mesmo se tornaram algo muito comum. Talvez, em meio a tudo isso, tenhamos perdido a capacidade de refletir sobre a importância de nos autorretratarmos e como isso pode ser repleto de significados. Mas afinal, o que é o autorretrato? A palavra autorretrato é definida no Grande Dicionário Wise da língua portuguesa como retrato que alguém faz de si mesmo, sob forma de desenho, pintura, gravura ou descrição escrita ou oral. A palavra resulta da junção do prefixo auto, que vem do grego autos, que tem o sentido de eu mesmo, tu mesmo, ele mesmo, si mesmo, e de retrato, que vem de retractus, que significa tirar para fora, copiar. O retrato seria então a representação de uma figura individual ou de um grupo, elaborada a partir de modelo vivo, documentos, fotografias ou com auxílio da memória. O retrato tem seu sentido primeiro ligado à ideia de mimese, que vem do latim retraere, que significa copiar. Quando olhamos para os registros da pré-história, para as pinturas de mãos humanas em estêncil nas paredes das cavernas, podemos notar que o ser humano sempre demonstrou a preocupação em perpetuar sua presença, em registrar sua humanidade para as futuras gerações. Foi na Grécia Antiga, em especial durante o Império Romano, que os retratos de fato se tornaram mais comuns. Eles eram talhados em moedas, bustos e medalhas. Porém, é no Renascimento que os autorretratos tiveram seu verdadeiro florescimento, já que foi a partir daí que o ser humano passou a olhar mais para si e se colocar como centro das questões universais. Nessa época, os espelhos de cristal de boa qualidade foram inventados, permitindo que as pessoas vissem a si mesmas claramente. Do ponto de vista artístico, é nesse momento que os pintores entram de fato em contato com a representação do olhar refletido, o que também contribuiu significativamente para o aumento da produção de autorretratos. Nesse contexto, surge um interesse crescente pela identificação do autor de obras artísticas, enquadrado na valorização humanista do indivíduo. A partir desse período, muitos artistas tiveram suas imagens imortalizadas a partir de seus autorretratos. O pintor Rembrandt, por exemplo, tinha uma espécie de obsessão por representar a si mesmo. Totalizando 100 registros, o pintor retrata suas feições desde sua juventude até sua velhice, traçando uma incrível biografia por meio de suas pinturas. Enquanto alguns pintores buscavam refletir o mais fielmente possível a realidade em seus autorretratos, havia os que buscavam se retratar de acordo com seus sentimentos, trazendo à tona seu inconsciente e suas subjetividades. Vincent van Gogh é um dos maiores exemplos de artistas que optavam por esse caminho. Ele produziu uma série de autorretratos que revelam seu desenvolvimento e como ele enxergava a si mesmo. Seus autorretratos são mundialmente conhecidos e muito prestigiados nos dias de hoje. Outro grande acontecimento que impactou de forma significativa a forma do autorretrato foi a invenção da fotografia no início do século XIX. Lá em 1839, o estadunidense Robert Cornelius, um dos pioneiros da fotografia, tirou o que teria sido a primeira selfie da história. Ele tinha 30 anos quando utilizou o processo de daguerreótipo e fotografou a si mesmo no lado de fora da loja de lâmpadas de sua família.
A partir desse momento, podia-se retratar a si mesmo de maneira instantânea e os autorretratos puderam se popularizar mais ainda. Desde então, os processos de representação e construção do eu foram se tornando cada vez mais múltiplos e complexos. Quando olhamos para os autorretratos contemporâneos, percebemos que tendem a valorizar mais a subjetividade do artista, e eles costumam retratar uma identidade fragmentada e múltipla, característica do indivíduo pós-moderno. O autorretrato nas artes visuais certamente é a sua forma mais consagrada. Quando falamos de autorretratos, provavelmente a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma pintura. No entanto, a construção do autorretrato pode ocorrer de diferentes formas, em diferentes linguagens, especialmente nas artes e na literatura. Posso desenhar a mim mesma, pintar, utilizar diversas técnicas, posso me fotografar e até mesmo escrever sobre mim. Posso utilizar palavras para contar a minha vida. É o que acontece nos textos autobiográficos, por exemplo. E posso ir mais além. Posso inventar a mim mesma. Apesar de o retrato estar ligado ao conceito de mimese, que se refere à representação do mundo real, o autorretrato pode ser construído de forma muito mais subjetiva, já que por ele posso expressar minhas emoções, minha personalidade, meus pensamentos, posso expressar aquilo que está além do meu exterior. Para refletirmos mais sobre as possibilidades do autorretrato, podemos olhar para uma das obras mais emblemáticas da pintora mexicana Frida Kahlo, Las Dos Fridas, em português, As Duas Fridas. Assim como a maioria das obras da pintora, esse autorretrato já nos capta por sua força e singularidade. Se nos deixarmos levar apenas pelas primeiras impressões e afetos que a pintura nos causa como objeto artístico, sua composição, suas cores e traços já são capazes de nos transmitir toda a vulnerabilidade de Frida e a duplicidade de sua identidade. Agora, se formos adiante e olharmos um pouco para a vida da pintora, a obra ganha novos contornos e significados incríveis. Não se pode dissociar a obra da artista, no caso da Frida, já que ela pintou sobre si mesma durante toda a sua vida. Das 143 pinturas que Frida nos deixou, 55 são autorretratos. Certa vez ela disse: "Pinto a mim mesma porque estou quase sempre sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor." A obra As Duas Fridas foi pintada em 1939. Nessa época, o México, onde Frida Kahlo nasceu e viveu, passava por um renascimento cultural. Havia um forte sentimento de orgulho nacional desencadeado pela Revolução Mexicana de 1910. Diversos pintores buscavam reviver as culturas maia e asteca para criar uma estética mexicana moderna. Um desses pintores era Diego Rivera, com o qual Frida era casada. Ele é considerado um dos maiores muralistas do México e pintava principalmente temas políticos. Nessa época, Frida estava conquistando grande visibilidade com sua obra, tanto que ficou longe do México por 2 anos, entre exposições em Nova York e Paris. Num cenário em que a experiência feminina era ainda muito marginalizada no mundo das artes, Frida quebrava barreiras e se tornava cada vez mais conhecida. Porém, ao mesmo tempo que tudo isso ocorria, seu casamento com Diego Rivera desmoronava. Quando a pintora volta finalmente para o México, acaba indo embora de casa e Diego pede o divórcio. O casal de pintores sempre teve um relacionamento intenso e conturbado. Apesar disso, Frida o amava intensamente, o que fica muito claro em suas pinturas e em seu próprio diário. Inserida nesse contexto intenso e complexo, de rompimento com a pessoa que mais amava, a artista pinta As Duas Fridas. No quadro, ela queria representar a Frida que Diego amava e a que ele não amava, segundo suas próprias palavras. Nos quadros de Frida, predominava o uso da narrativa e da alegoria, e é possível notar neles a influência dos retratos mexicanos do século XIX, que possuíam uma qualidade plana e rígida. Como podemos observar, o realismo e a perspectiva não eram tão importantes nas pinturas de Frida, tanto que os artistas da época as classificavam como surrealistas, mas a própria artista discordava dessa classificação. Afinal, ela afirmava que o que retratava era apenas a sua realidade. Na pintura, podemos notar um eu duplo de Frida. Podemos perceber como a pintora busca representar as complexidades que envolvem sua identidade birracial e como elas coexistem dentro dela. A Frida da direita, a que Diego amava, representa sua origem indígena mexicana, que vem da parte da sua mãe. Ela tem a pele mais escura e usa um vestido de terruana, um traje tradicional da cultura mexicana.
A Frida da esquerda, a que Diego rejeitou, representa sua origem europeia, já que seu pai era alemão. Ela tem a pele mais clara e usa um traje espanhol, que se assemelha a um vestido vitoriano. Quanto à composição de As Duas Fridas, estudiosos acreditam que Frida tenha se inspirado em duas pinturas que a teriam impressionado muito em sua visita ao Museu do Louvre, no tempo em que passou em Paris. As Duas Irmãs, de Théodore Chassériau, e Gabrielle d'Estrées e uma de suas irmãs, de autoria desconhecida. A obra foi um dos maiores quadros que a pintora produziu, chegando quase ao seu tamanho real, o que a torna ainda mais impressionante. Seu fundo é estilisticamente simples, fazendo com que nosso olhar se concentre nas figuras de Frida em primeiro plano. O céu, que lembra os céus de El Greco, sugere uma atmosfera tempestuosa, de inquietação e turbulência. A obra é repleta de detalhes e simbolismos. Podemos notar que a Frida mexicana tem seu coração intacto e pulsante, com o retrato de Diego em sua mão. A Frida da esquerda está desconectada dele e sangra. Ela tenta estancar o sangue com uma pinça cirúrgica, mas ele escorre por seu vestido, imitando o padrão de sua estampa. O sangue é um símbolo recorrente na obra de Frida Kahlo e geralmente está associado ao sofrimento físico e mental, mas nessa obra ele também pode adquirir um sentido diferente. Os dois corações são unidos por uma veia, pela qual o sangue flui de um para o outro. Para Chevalier e Gerbrand, em seu Dicionário de Símbolos de 1969, o sangue é universalmente considerado o veículo da vida. Sangue é vida, se diz biblicamente. Dessa forma, as duas Fridas parecem compartilhar dessa vitalidade. O coração intacto ainda sustenta o coração partido e exposto. Por fim, podemos concluir que a pintura As Duas Fridas parece tratar da perda de um relacionamento, do grande amor da vida de Frida Kahlo. Mas a dualidade de sua identidade é muito central na obra. Apesar de seu sofrimento pela perda do outro, a quem amava, seu eu é que permanece. Ela está consigo mesma, forte em toda a sua vulnerabilidade. Olhando para a pintura de Frida, nós podemos refletir um pouco sobre como o eu pode ser representado e construído na pintura, no autorretrato em sua forma mais clássica. A pintura de Frida nos mostrou uma possibilidade de construção de um autorretrato que dialoga muito com sua própria vida, dando a ele um caráter autobiográfico. Mas veremos que um autorretrato também pode ser construído por uma voz poética, por um eu lírico que inventa seu próprio eu. Para entendermos melhor como pode ocorrer a construção de um autorretrato na poesia, podemos olhar para um poema de uma das maiores escritoras brasileiras, considerada pioneira da poesia erótica feminina em nosso país. Estamos falando de Gilca Machado. Intitulado Retrato Fiel, o poema abre o livro Velha Poesia, publicado em 1965. No poema Retrato que Gilca constrói, podemos notar uma voz poética que busca expressar uma definição fiel de si mesma a partir da própria negação da fidelidade de seus retratos. Vamos à leitura do poema. Não creias nos meus retratos, nenhum deles me revela. Ai, não me julgues assim. Minha cara verdadeira fugiu às penas do corpo, ficou isenta da vida. Toda a minha faceirice e minha vaidade toda estão na sonora face, naquela que não foi vista e que paira levitando em meio ao mundo de cegos. Os meus retratos são vários, e neles não terás nunca o meu rosto de poesia. Não olhes os meus retratos, nem me suponhas em mim. Num primeiro momento, podemos inferir que o eu poético busca delinear um retrato fiel de si mesmo. O próprio título do poema nos faz pensar nessa hipótese. Se olharmos para os substantivos que atravessam o poema, notamos a presença de palavras que remetem ao universo do que é visto, do que pode ser capturado pela visão. A partir da leitura geral, é possível notar uma espécie de materialização poética de um eu descentrado, que tem uma constituição que não é única, mas múltipla e contínua. Interessante notar a construção que Gilca faz de seu poema. A primeira coisa que ela faz ao tentar representar um retrato fiel é negar os seus próprios retratos. O poema já começa com uma sentença imperativa. Não creias nos meus retratos. Nessa primeira estrofe, ela já coloca em xeque a capacidade de um retrato representar seu verdadeiro eu, sugerindo que sua verdadeira essência está além das aparências. Nas estrofes seguintes, nos é apresentado o que a poeta considera ser sua verdadeira face.
aquela que fugiu às penas do corpo e ficou isenta da vida, pois toda a sua faceirice e vaidade estão na sonora face. Sonora face, nesse caso, parece se referir à própria poesia, já que ela, em sua essência, é feita para ser cantada, oralizada. O eu parece ser constituído continuamente junto com a poesia e rejeita a ideia de que sua totalidade múltipla caiba na forma do poema. Por fim, os 2 últimos versos retomam as negativas do início do texto. Não olhes os meus retratos, nem me suponhas em mim, ela afirma. O poema termina com um retrato às avessas, pois o retrato fiel do título é também aquele que trai, que não é confiável. O seu rosto de poesia não pode ser um, mas vários. O poema é composto por 17 versos estruturados em 6 estrofes. Todas as estrofes são compostas por 3 versos, exceto a última, que é composta por 2. Interessante notar sua construção métrica, já que ele é constituído por heptassílabos, ou redondilhas maiores, ou seja, cada verso é constituído por 7 sílabas poéticas. O único verso que apresenta 8 sílabas poéticas e que é destoante do resto é o último da 5ª estrofe, que diz: o meu rosto de poesia, o que parece enfatizar a ideia de que a poesia é a chave para nos aproximarmos do verdadeiro eu do eu lírico. Essa construção formal que segue um padrão parece nos trazer uma ideia de rigidez, que pode sugerir a moldura de um retrato, uma forma fixa, na qual o eu deveria caber. Aqui a forma parece conversar diretamente com o conteúdo do poema, já que a forma quer enquadrar a realidade, mas a poesia, que é o verdadeiro eu, é que se sobressai e nem sempre cabe em versos metrificados. E aqui voltamos ao último verso da 5ª estrofe. A poesia não cabe na métrica. Apesar de Gilca Machado ter sido muito influenciada pelo neoparnasianismo e pelo neossimbolismo e ter produzido muitos poemas em forma de sonetos metrificados, na época da publicação de Retrato Fiel, a autora já havia deixado para trás as formas rígidas e havia adotado um estilo mais livre e minimalista de fazer poesia, aderindo a ideias do modernismo, já que para ela a forma fixa havia se tornado pesada e muito recatada. É possível afirmar, então, que neste poema, Gilca utiliza uma forma aparentemente rígida de metrificação para fazer uma crítica à própria forma rígida. A forma não comporta toda a poesia, assim como seus retratos não comportam toda a sua verdade. Aqui, ela constrói um eu que não cabe nos limites da moldura de um retrato, ou autorretrato, mas que é múltiplo e multifacetado, que é mais essência do que forma, que é mais poesia do que poema. Agora que passamos pela poesia moderna de Gilca Machado, vamos continuar nossa exploração pelas possibilidades do autorretrato e do eu na linguagem poética, dessa vez olhando para uma das obras da escritora pós-moderna Hilda Hilst. Hilda Hilst nasceu em 1930 em Jaú, município de São Paulo. Foi cronista, dramaturga e poeta. Sua obra era permeada por temas como misticismo, insanidade, erotismo e libertação sexual feminina. Conhecida principalmente por sua poesia erótico-confessional, ela é considerada uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX. A obra de Hilda Hilst é perpassada continuamente pela construção de autorretratos líricos. Sua forma de escrita do eu constitui um procedimento significativo na construção poética da autora. Podemos observar isso no poema para o qual olharemos agora. No poema 46 de sua obra Cantares de Perda e Predileção, publicada em 1983, podemos ver também a temática do eu. Talvez eu seja o sonho de mim mesma, criatura ninguém, espelhismo de outra, tão em sigilo extrema, tão sem medida, densa e clandestina, que a bem da vida a carne se fez sombra. Talvez eu seja tu mesmo, tua soberba e afronta, e o retrato de muitas inalcançáveis coisas mortas. Talvez não seja, e ínfima, tangente, aspire indefinida o infinito de sonhos e de vidas. Assim como no poema Retrato Fiel, Gilca nos apresentou um eu repleto de possibilidades e que está além da aparência e da forma, Hilda Hilst, nesse poema, traz um eu marcado pela fragmentação, como uma lacuna a ser preenchida, um eu que reconhece a impossibilidade de se conhecer de forma total e plena. O poema é composto por 19 versos estruturados em 4 estrofes heterométricas, ou seja, elas não seguem um padrão de métrica definido. Além disso, o poema não apresenta rimas. É possível notar certo paralelismo em sua construção, em que há uso repetido do advérbio de dúvida talvez,
relacionado ao verbo ser, conjugado no presente do subjuntivo, seja, o que traz uma ideia de algo incerto, duvidoso, hipotético, reforçando a ideia de que o eu lírico percebe-se como um sujeito inacabado e indeterminado. Apesar de o eu ser tomado como algo ainda em construção e, portanto, em movimento, o poema quase não apresenta verbos. Nele, identificamos apenas 5, mas que parecem ser bem significativos, já que os únicos verbos presentes representam apenas possibilidades. O único verbo que nos faz pensar na concretização de algo está no verso que afirma: a carne se fez sombra, indicando que a matéria se tornou algo imaterial e apenas o vestígio de uma presença, mas não sua totalidade. Na última parte do poema, há o uso do advérbio de negação não, mas o uso desse não parece negar os sentidos estabelecidos até então, mas sim os reitera, já que o eu construído ao longo do poema aspira a uma fugacidade, a algo que é e ao mesmo tempo não é. Também podemos notar diversas antíteses na construção do poema, de forma que o eu lírico é constituído de palavras e imagens que parecem antagônicas, mas que não se excluem e sim se unem na constituição de um eu indefinível, plural, capaz de reunir contradições e multiplicidades. O eu ainda não é, ele é mutável e aspira a um infinito de sonhos e de vidas. No poema de Hilda Hilst, foi possível notar uma tentativa de sondar, de investigar um eu multifacetado, capaz de comportar diversas identidades. Esse eu que ainda está por se definir, que é feito de possibilidades, parece dialogar muito com o eu múltiplo de nossa contemporaneidade. O sociólogo Stuart Hall afirma que o indivíduo pós-moderno assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Dentro de nós, há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. A última produção artística que veremos parece refletir bem essa noção de identidade. Agora veremos como a invenção do eu ocorre na fotografia. Ao longo da história, a fotografia foi considerada a linguagem com a maior capacidade de reprodução da realidade, já que ela parece captar um retrato fiel, uma imagem perfeita no tempo e no espaço. Mas com o desenvolvimento de novas técnicas e expressões artísticas ao longo do tempo, ela também se mostrou capaz de construir um eu que vai muito além das aparências. Mais que isso, ela se mostrou capaz de desafiar a representação do eu na arte. Para entendermos melhor como isso pode ocorrer, vamos olhar para uma série de fotografias da singular e fantástica Francesca Woodman. A fotógrafa nasceu em 1958, na cidade de Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Rodeada pela arte desde sempre, já que sua mãe era ceramista e seu pai pintor, iniciou seu trabalho fotográfico ainda na adolescência, com 13 anos de idade, e estudou na Rhode Island School of Design, considerada na época uma das melhores instituições de ensino de artes nos Estados Unidos. Suas fotografias são marcadas por uma estética singular, potente e estranhamente bela. Para realçar os contrastes e texturas, a artista utilizava a técnica em preto e branco, além da chamada longa exposição, um processo na fotografia que consiste em estender o tempo que o obturador da câmera fica aberto, exposto à luz, o que permite criar efeitos de movimento na fotografia. Em suas fotos, é comum a presença de figuras borradas que parecem se metamorfosear com o mundo ao seu redor, de forma que às vezes não é possível nem realizar a separação entre corpo e ambiente. Em 1981, com apenas 22 anos, após sofrer um quadro de depressão, Francesca tirou-se da janela do apartamento onde vivia em Nova York. Esse fato parece ter criado uma aura de mistério que envolve sua vida e obra, o que acaba atraindo cada vez mais estudiosos e admiradores. O fato é que, em sua breve vida, Francesca foi genial e utilizou a fotografia como meio de problematização da representação e da identidade, bem como do próprio gênero autorretrato. A obra que vamos analisar agora é uma série composta por 7 fotografias e é intitulada Self-Deceit. Ela foi produzida em 1978, enquanto Francesca residia em Roma, na Itália, quando participava de um programa imersivo de artes relacionado à sua graduação. Característica marcante da poética de Francesca, as fotografias foram produzidas em preto e branco. É possível notar como as diferentes texturas são valorizadas, evidenciando o espaço decadente e indefinido. Todas as fotografias dessa série foram impressas em gelatina de prata,
processo chamado de Gelatin Silver Print. Com ele, é possível imprimir fotos em preto e branco, realçando as diferentes texturas e contrastes da imagem. Fica muito visível como as diferentes texturas são valorizadas nessas fotos, evidenciando um espaço decadente e indefinido, com o qual o artista interage e no qual também se funde. Nas fotos, Francesca está nua e parece estar em uma espécie de esconde-esconde. Além da própria Francesca, há apenas um único elemento presente, o espelho, um elemento recorrente em sua obra, e aqui ele parece adquirir um importante significado. Chevalier e Gerbrand afirmam que o espelho, enquanto superfície que reflete, possui um rico simbolismo em diversas culturas ao redor do mundo. Eles escrevem: o que reflete o espelho? A verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência. A artista interage com o espelho de várias maneiras, mas nunca vemos seu rosto e seu corpo refletidos nele, exceto na primeira fotografia, em que Francesca parece refletida, ao mesmo tempo que tem o resto de seu corpo ocultado. Mesmo assim, ela não parece olhar diretamente para ele. Ao evitar seu reflexo no espelho, não encara a si mesma, de forma que seu eu se mostra fugidio. Quando coloca o espelho em frente ao seu rosto, o próprio espectador pode se refletir nele. Seria ela também reflexo do outro? Quando se esconde atrás do espelho, quer se ocultar atrás de sua própria imagem. O espelho parece se tornar uma barreira que esconde, ao invés de revelar a sua identidade. Nesse jogo de ocultar para revelar, os limites entre o eu e o outro se diluem. Cria-se uma atmosfera atemporal, na qual tempo e espaço se tornam indeterminados, em que o espectador é convidado a desempenhar um papel ativo, a completar os sentidos sugeridos. Francesca instaura a visão de uma multiplicidade que atravessa seu corpo-retrato, que já não é mais seu, mas um corpo qualquer. Um corpo que pode ser de qualquer um que se sinta ali projetado. Podemos concluir que Francesca Woodman estabelece uma relação intrínseca entre o eu e o outro, de forma que não sei se minha identidade é constituída de como me vejo ou como o outro me vê. Sou o que o espelho reflete, ou ele reflete o que não sou? Ele me revela ou me oculta? O título que Francesca dá à sua obra parece sugestivo nesse sentido. Não se trata da busca por um self-portrait, um autorretrato, mas sim de desafiar os limites de sua representação. Trata-se de self-deceit, um auto-engano. Seja por meio da força das cores de Frida, do corpo-poesia de Gilka, do lirismo experimental de Hilda, ou do corpo-retrato de Francesca, nessa videoaula conseguimos refletir sobre o gênero autorretrato e as diferentes possibilidades da construção do eu. Por meio do autorretrato, posso refletir sobre mim mesmo, posso explorar subjetividades e inventar identidades. Mais do que um reflexo, o autorretrato pode ser uma forma de o artista criar e recriar a si mesmo. É como um espelho capaz de mostrar mais do que os olhos podem ver. Agora, para finalizar essa videoaula, quero propor uma atividade para que você também possa experimentar o ato de se autorretratar. Você pode escolher qualquer linguagem para representar ou inventar o seu eu. Você pode tirar uma foto, desenhar, pintar, colar, escrever. Comece fazendo perguntas a si mesmo, como: quem sou eu? Do que eu gosto? Quais as minhas características que me tornam uma pessoa única? Como inspiração, vou deixar aqui meu próprio autorretrato.